A partir de agora, a Superdifusora apresenta Pausa para Meditação, com o pastor Kim, da Igreja Presbiteriana Independente de Itapetininga. Apoio Café Santo André e Escritório Contábil Atenas. Bom dia, hoje é quinta-feira, estamos juntos aqui no Pausa para Meditação, refletindo a respeito dos propósitos de Deus em nossa vida, com algumas histórias inspiradoras. E hoje temos mais um momento de reflexão aqui no Pausa para Meditação. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ralph Emerson conta uma história de que quando era pequeno, tinha um vizinho chamado Dr. Gibbs. Ele era médico e gostava muito de trabalhar com jardinagem. Ele era um senhor muito simpático e não brigava com as crianças que brincavam ali perto do seu jardim. Ele era uma pessoa muito peculiar e enquanto não estava no hospital tratando de pessoas, estava ali plantando árvores, cuidando de algumas plantas ao redor de sua casa. E ele tinha um jeito muito peculiar de cuidar daquelas plantas. Quando ele plantava uma árvore ou uma planta ou uma flor nova, ele não regava, nem esborrifava água. Deixava alguns dias a sequidão, porque dizia ele que quanto menos cuidados no início, mais forte as raízes cresceriam. Seriam obrigadas a buscar mais águas, mais nutrientes na terra profunda. Eu achava muito estranho. Era uma criança e acostumava ver a minha mãe regando com todo cuidado as suas plantas, enquanto o Dr. Gibbs não, deixava que elas sofressem um pouco. Certa vez vi ele numa cena muito interessante. Ele havia plantado uma árvore, um carvalho, e quando ele começou a crescer, vi o Dr. Gibbs com o jornal enrolado, dando umas esbufeteadas naquele carvalho, batendo com o jornal enrolado. Achei muito estranho e perguntei: Dr. Gibbs, o que o senhor está fazendo? Estou obrigando esta árvore a criar raízes mais profundas, disse ele. Achei estranho, mas voltei a brincar. Depois de alguns anos, o Dr. Gibbs morreu. Eu cresci e moro ainda na mesma casa. E todos os dias, quando me levanto, observo aquele carvalho gigantesco que o Dr. Gibbs plantou há alguns anos atrás. E me lembro da forma como ele não regava e às vezes como ele batia com o jornal naquele carvalho. E olho para as plantas que minha mãe plantava e cuidava com todo carinho, jogando água e podando, e vejo que nenhuma delas mais está viva, diferente das plantas do Dr. Gibbs, que estão ainda, muitas delas, fortes e robustas, e o carvalho também, enorme, viçoso e muito imponente em frente à sua casa. Isso me ensinou muita coisa, diz o homem. Ensinou a respeito de como às vezes o sofrimento faz com que as pessoas sejam obrigadas a criar raízes mais profundas. Esse homem conta que às vezes quando vai orar pelos seus filhos, ora para que eles não tenham sofrimentos, observando os seus corpos tão delicados ali na cama, pede a Deus que os livre de todo mal. Mas depois de refletir sobre a história do Dr. Gibbs, ele mudou a sua oração. Diz que começou a orar para que Deus pudesse então cumprir os propósitos dele na vida dos filhos. E mesmo que esses propósitos tivessem sofrimentos, que esses propósitos realmente fizessem com que eles criassem mais raízes mais profundas. Essa história narrada por Ralph Emerson nos ensina muito. Muitas vezes fugimos do sofrimento e das situações que podem nos causar dor. Mas a semelhança das árvores que aqui o Dr. Gibbs plantava, essas árvores que por conta da escassez de água ou mesmo daquelas batidas que o Gibbs dava, essas árvores eram obrigadas a criar raízes mais profundas, assim como nós, às vezes, diante do sofrimento, diante da escassez, também somos obrigados a buscar, a criar raízes mais profundas.
Então que Deus possa nos encher de força, de condições para enfrentar e encarar os desafios e sofrimentos da vida através de uma outra ótica, sabendo que nada acontece sem que Deus tenha um propósito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar para que Deus faça com que as nossas raízes sejam mais profundas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas, pelas coisas boas, pelos momentos de alegria e também pelas aflições e também pelo sofrimento, porque sabemos que de certa forma o Senhor está fazendo com que as nossas raízes se aprofundem e sejamos pessoas mais fortes e aptas para enfrentar os desafios e propósitos que o Senhor tem para nós aqui nessa vida. Te agradecemos por tudo e pedimos para que Teu Espírito nos dê força para continuar a caminhada, em nome de Jesus. Amém. A Superdifusora apresentou Pausa para Meditação, com o pastor Kim, da Igreja Presbiteriana Independente de Itapetininga. Apoio Café Santo André e Escritório Contábil Atenas.